Senhoras e senhores, gravando de webcam sim, porque é mais rápido, é mais fácil e não altera o objetivo final, que é o conteúdo rico que eu trago aqui pro canal toda semana, tá? Chegou o dia do vídeo que eu vou comentar as fotos que alguns aqui do canal que me seguem, que me acompanham, mandaram. Recebi os e-mails de algumas pessoas mandaram muitas fotos mesmo, mandaram, sei lá, 7, 8, 10 fotos cada. Eu selecionei uma, duas fotos de cada um mais ou menos ali, de algumas pessoas, para fazer alguns comentários. Entendam, não vão ser críticas, vão ser comentários de talvez coisas que eu faria diferente, coisas que eu gostei, alguns cuidados que valeriam ter tomado a mais ou alguma coisa de composição de repente que vale a pena melhorar, enfim. Alguns comentários de coisas que eu não gosto tanto de fazer e de outras coisas que eu achei bacana ou que eu usaria para melhorar o resultado. Mas lembre-se, não existe regras. Quem tem que estar feliz no resultado final dessas fotos é o seu cliente, não sou eu e nem mesmo você. Quem tem que gostar é o cliente, ponto, acabou, beleza? Vamos agora lá para o Photoshop, eu vou abrir as fotos lá para poder comentar mais fácil assim, pintando, riscando, fazendo aquele oba-oba todo. Antes disso, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho se você não ativou e posta esse vídeo aqui nos seus stories. Eu quero ver vocês compartilhando e me marcando. E aí, é claro, eu vou repostar você também. Tamo junto! Primeiras fotos que a gente tem aqui é do Carlos Pereira, que me segue há bastante tempo, tá sempre interagindo em tudo e mandou aqui algumas fotos e eu selecionei 3 dele pra gente comentar aqui bem rápido alguns aspectos, tá? Primeiro essa foto aqui da academia que ele fez aí o conteúdo, show de bola. Um cuidado que eu acho super interessante, que você tem sempre que chamar atenção. Academia é muito importante que a pessoa esteja sorrindo, feliz, treinando feliz. Por quê? A maioria das academias hoje, pensando comercialmente, elas querem se desvincular daquela imagem do ambiente grosseiro, do ambiente só da galera da maromba. Eles querem ser uma coisa mais estilo de vida, mais busca por saúde, um ambiente da família, um ambiente para todo mundo, para todas as idades, para todos os corpos, para tudo. Então, aquele estereótipo do cara extremamente trincado, musculosão, a galera tá fugindo um pouco disso. É claro que vai de cada briefing, mas é interessante vocês terem essa noção por si só. Então aquela cara de mal, aquele suor excessivo, aquela cara agressiva, aquela feição muito das cavernas, assim, do mal, não é mais tão bem vista na publicidade para as academias. É muito mais essa coisa de lifestyle, wellness, que chama, né, de bem-estar. Enfim, uma coisa que eu mudaria aqui nessa composição do Carlos não é nem na composição, é na edição. Eu não sou tão fã desse estilo de edição para suavizar pele, tá? Eu acho isso aqui muito artificial. Aparentemente, o que ele fez aqui? Ele apenas pegou a ferramenta lá do Lightroom de Soften Skin, né, de suavizar pele, que basicamente ela bota o clarity negativo em cima da pele, zera para -100, e aí fica esse aspecto aqui da pele meio opaca e sem textura, fica uma pele sem textura e opaca, sem brilho. Então é isso aqui, eu já não sou tão fã, tá? Mas tirando isso, eu acho que tem um caminho muito bom nessa fotografia aqui. Só mesmo acho que pecou um pouco nessa parte do tratamento de pele, e eu já ensinei aqui no canal milhares de formas de editar a pele, inclusive automática. Forma que você vai clicar ali, tá feito. Então vai lá, resgata os vídeos antigos, dá uma olhadinha, bota lá a edição de pele que vai ter coisa para vocês revisarem, aprenderem, a passarem a aplicar nos trabalhos de vocês. Vamos para a próxima foto. Ensaio de gestante, muito bacana, show de bola. Gostei da cor do céu, gostei da fotometria. Ele conseguiu aqui, né, recuperar bastante as sombras do rosto, dá para ver que essa fotometria priorizou o fundo e depois ele foi lá na pós-produção, talvez com um brush aqui, ou então aquela seleção de assunto, e foi lá recuperando pele, né, essas sombras do rosto e tudo mais. O que é que eu mudaria aqui? Eu demorei a ver que isso aqui era um ensaio de gestante, é porque eu tô vendo essas fotos pela segunda ou terceira vez. Na primeira vez que eu abri eu não havia percebido, porque ensaio de gestante pressupõe, você vai dar um destaque à gestação da mulher, ao fato dela estar grávida. Então é interessante que o barrigão da mamãezinha esteja evidente. E aqui é um caso que ele ficou um pouco escondido, tanto por ele estar de frente, né? Então é difícil você ver o volume da barriga,
que você veria melhor se a pessoa tivesse um pouquinho mais lateralizada. O fato de ela já tá com um casaco que já esconde mais, ela tá com os braços pela frente, já esconde mais. Então, assim, não que isso aqui seja um problema. Com certeza existem milhares de outras fotos que o Carlos fez aqui e que a mãezinha ficou super satisfeita. Mas esse é um cuidado que, se você for fazer ensaio de gestante, acho que vale a pena você ter. Mas tá legal, tem uma simetria. Com certeza aqui na regra dos terços ele buscou alinhar, vou colocar esse último degrau também em algum dos pontos. Deixa eu ver aqui a ferramenta, só pra gente ver como é que dá pra sinalizar isso. Pronto, ó. Dá pra ver aqui mais ou menos que tem uma lógica da regra dos terços que ele utilizou aqui. Não que seja uma regra obrigatória, mas tem um cuidado de composição. A pessoa tá bem centralizada. Se for pra mudar alguma coisa, eu assumiria a simetria 100%. Tipo, peraí, deixa eu ajeitar a proporção. Não, já a proporção aqui, isso. Eu assumiria, tipo, de colocar a linha ou na boca ou nos olhos, o eixo central passando bem no meio mesmo, assim, pelo nariz, dividindo a foto de igual para igual. Mas enfim, isso é um cuidado extra, é uma bobagem minha, não é uma obrigação. Tá muito bacana essa foto aqui, Carlos, parabéns. Certeza que a mãezinha ficou extremamente satisfeita. Mais uma foto aqui do Carlos, um ensaio externo, né, usando iluminação natural, aparentemente. Daria para saber se a iluminação é artificial, se tivesse algum outro ponto. Na verdade, eu acho que deve ter um flash sim aqui, porque a gente tem no reflexo do olho, ó, bem na íris, o céu. A gente consegue ver que aqui tem uma iluminação natural. E aqui tem um ponto de luz que provavelmente ou é um flash ou é um rebatedor. Como eu não tenho certeza, eu vou deixar o Carlos colocar aqui nos comentários. Mas tem uma coisa dessa foto que me chama bastante a atenção, que é o quê? Essa nitidez que ele aplicou aqui na pele tá muito excessiva. Tá excessiva num ponto que parece que a pele tá até com um certo derretimento, assim. A gente já tem a questão das gotas, a gente já tem a maquiagem, a gente já tem uma suavização de pele, então, assim, tá um nível de nitidez tão exagerado aqui, um filtro de nitidez, que dá essa sensação de derretimento. Eu acho que valia dosar um pouquinho mais a mão, não pesar tanto nesse momento aqui. Mas você vê que o tratamento de pele dessa foto já tá muito melhor e superior que esse daqui. Então, claramente, o Carlos sabe fazer o negócio muito bem feito. Só que nessa foto não ficou tão interessante como nessa daqui. Já tem a textura da pele muito mais realista. Vê aqui no braço as gotinhas e tal. Você vê que tem uma suavização aqui no pescoço, ó, porque tem as marcas de expressão, das dobras, mas não ficou muito artificial. Isso aqui pra mim tá excelente. Show de bola, Carlos. Tamo junto. Agora com fotos do Carlos, tá? Eu tô seguindo a ordem alfabética, tá, gente? Não tem nenhuma coisa aqui de prioridade, melhor ou pior, nada do tipo, não. As pessoas que mandaram, eu tô seguindo uma ordem alfabética e é só isso. Tá, aqui do Carlos Souza a gente tem um ensaio feito em estúdio, né? Com um fundo infinito aparentemente e com todo um aspecto mais comercial, né? Temos uma iluminação aqui bastante utilizada em lookbook. Vamos tentar ver aqui, dando um zoom na foto, como é que foi o setup de luz que o Carlos utilizou. Aqui já com o nosso zoom, né, a gente consegue ver que tem 2 pontos de luz sendo utilizados aqui pelo reflexo no olho da modelo. A gente tem aqui, ó, um ponto de luz na esquerda, outro na direita, provavelmente aparentemente na mesma intensidade, tanto é que não tem tanta diferença de um lado da iluminação e do outro. Isso é bastante utilizado em lookbooks de marcas, em lookbooks de moda, né? A gente pode estar utilizando esse setup de luz para aquelas fotos mesmo mais comerciais, não pega para uma coisa tão conceito. A única coisa que me incomoda nessa foto, eu acho que tá muito bacana a iluminação, tratamento, cores, tudo mais. A questão do balanço de branco não tá tão bem calibrado. Essa foto tá fria, tá bem fria. Se eu mudar aqui o fundo do Photoshop, olha só, eu vou botar branco, tá? Você vê que tem uma diferença clara entre o fundo da foto e o branco absoluto. Então, se eu fosse bater um balanço de branco aqui, eu teria uma foto bem diferente. Vou mostrar aqui pra vocês de um jeito bem grosseiro, tá? Essa pequena correção. Eu vou mudar aqui nos níveis, ó, no Photoshop, Ctrl L. Só se esse fundo branco ele fosse 100% branco, a diferença que essa foto teria. Claro, eu teria que corrigir aqui a questão da pele, mas vocês conseguem perceber a clara diferença entre isso e isso? Olha só. Obviamente que eu teria que tirar esse amarelado da pele, mas eu prefiro esse aspecto do balanço de branco batido perfeitamente no fundo. Mas como eu falei no início do vídeo, quem tem que gostar disso aqui não sou eu nem o Carlos, é a cliente, é a marca ou então a modelo que tá participando das fotos.
Mas de resto, tá tudo perfeito, tudo excelente. E vamos para outra foto, que aqui a gente tem que ter alguns cuidados. Aparentemente essa foto foi feita em um fundo escuro, talvez improvisado. E aí o Carlos foi na mão, depois apagar aqui talvez as emendas, preencher mais o fundo, enfim. Tem alguns aspectos aqui que denunciam isso, não sei se no vídeo aparece para vocês, mas eu que tenho a foto aqui na minha frente, vendo no meu monitor, eu consigo ver que tem uma aurazinha branca aqui por fora do rosto, uma parte aqui na cintura também e tal. Aqui nas pernas eu já não tenho tanto, então talvez esse fundo aqui, ele era um fundo que só vinha até a metade mais ou menos, e o Carlos preencheu todo o resto aqui de preto. Mas isso aí, essas gambiarras, isso não é nem tão problema assim. O que me incomoda aqui é, o preto é muito absoluto, é muito pretãozão máximo. E aí eu não sei cadê o salto da mulher, da modelo. Eu não sei nem como é esse salto. Então, se isso aqui fosse uma foto para uma marca, isso aqui seria um pouco problemático, porque eu não sei se é um salto agulha, eu não sei se é um salto plataforma. Então, se a pessoa tá vendendo esse produto, matou, porque para mim a pessoa tá aparentemente assim, olhando rápido de ponta de pé na foto. Você vê que o salto desapareceu. E uma coisa que me incomoda pessoalmente, mas em ensaios conceito é uma coisa que é de boa, é bem visto, é essa diferença de iluminação e de textura entre rosto e restante do corpo. Você vê que a pele aqui do rosto tem uma tonalidade muito diferente daqui do corpo e textura. Você vê que aqui tem brilho, tem uma coisa assim, uma cara mais saudável da foto. Além da maquiagem naturalmente, né, que ajuda isso. A pele das pernas, ela foi suavizada e tá bem mais opaca e bem mais desaturada que o rosto. Parecem até que são duas fotos diferentes, você olhando assim, ó. Aqui e aqui. Mas, no geral, tá excelente a edição de um modo geral. Agora, eu teria um cuidado maior com essa questão dessa grande diferença entre parte superior do corpo e parte inferior. E essa questão do preto não ter nenhum recorte, não consigo identificar como que é esse salto. Imagina se esse vestido fosse preto. Imagina que seria bastante problemático isso. A gente teria basicamente uma cabeça voando, duas pernas e duas mãos flutuando também, se fosse uma peça 100% preta. Então só esse tipo de cuidado eu teria também. Mas Carlos, obrigado por mandar, cara, muito bom. Espero que minhas sugestões aí você use ou não, fica à vontade. E se eu tiver viajado, fica à vontade para comentar aqui embaixo, beleza? Tamo junto. Vamos agora para as fotos do Iago Monteiro, que eu conheço pessoalmente. O Iago trabalhou comigo uma época, anos atrás aí, não era em nada a ver relacionado à fotografia, mas eu conheço pessoalmente e ele hoje trabalha com vídeos. Ele me explicou aqui qual foi a condição dessa foto. Ele estava fazendo um fashion film dessa marca aqui, da Lenita, que é bastante conhecida aqui na região, e ele, de última hora, pediram para ele fazer alguns cliques de algumas peças, e ele, naquela situação que ele estava, ele fez o que dava para ser feito. Então você percebe aqui nessas fotos que o quê? Que se trata de... Teve um uso de iluminação contínua, não estamos falando de flash, estamos falando de LED. Por quê, Nero? Como é que tu percebe isso? A textura da pele pro LED e pro flash fica muito diferente. Eu já falei isso em diversas situações que eu pude falar com a galera da fotografia. E é diferente demais a textura que fica de LED para flash. Para o que ele quis fazer, essas fotos aqui, elas cumprem a missão, mas alguns cuidados que eu teria. Primeiro deles, você vê que as temperaturas dessas duas fotos estão diferentes. Essa aqui está um pouco mais fria e essa aqui está um pouco mais quente. Você pensa que é só por causa do vestido que dá essa sensação? Não. Dá para ver pelo fundo da foto que aqui eu tenho um pouco mais de alaranjado e essa daqui eu tenho bastante cinza. Então essa foto aqui tá bem mais fria do que essa. Então eu teria equilibrado essas coisas na edição depois, para deixar tudo de uma forma uniforme. Outra coisa que me incomoda é, ele fez um improviso, mas se você puder controlar isso, nós temos sombras em dois sentidos diferentes aqui. E temos uma sombra que acaba pegando um pouco de baixo para cima. Então talvez esse LED aqui ele estava posicionado muito baixo do que deveria estar. Vendo aqui no nome da marca, Lenita, você vê que o LED tá nessa direção aqui, ó. Eu vou fazer aqui uma setinha. Você vê que o LED tá nessa direção. Olha aqui, ó, a posição da sombra. Tá vendo, ó? Isso aqui quer dizer então que o flash estava posicionado mais ou menos aqui
nessa altura disparando dessa forma. Isso me incomoda um pouco, né? Eu gosto do LED sempre, ou do flash, da fonte de luz sempre vindo superior. Então é um cuidado que acabou não tendo nesse momento aqui. E o fato de a gente ter uma sombra para cá e temos outra sombra para cá, também não acho tão interessante. Mas a gente sabe que foi uma situação relativamente improvisada, que vale ter um cuidado posterior numa situação caso ela se repita. Mas está excelente o quê? Não sei se ele fez esse tratamento, mas a peça tá sem amassados, tá excelente. A calça tem algumas marquinhas, mas tá bem sutil. Nada que vá chamar muita atenção, que faça o cliente voltar a foto. O tratamento de pele não aconteceu aqui, dá pra ver que a modelo ainda tem algumas marcas de expressão, então valeria ter esse cuidado. A nitidez tá ok, mas a pele valeria cuidar um pouquinho mais dela. Lembrando que já tem vídeos aqui no canal para vocês fazerem isso de forma rápida. E nessa outra aqui, mesma coisa, né? A gente tem aqui 2 LEDs, um de cada lado, que tem uma sombra um pouco mais dura. Pode ser a proposta, pode ser, mas seria algum cuidado que eu teria de colocar alguma coisa mais difusa para ficar mais suave, mais simpático, uma luz mais simpática, até para ajudar a disfarçar mais falhas de maquiagem, né? Aquela coisa também de amassado de peça fica mais escondido quando a luz é difusa. E também, né, farei o balanço de branco aqui igual para todas as fotos. Mas basicamente tá muito bom, eu entendo que a situação foi delicada aqui, bem específica, e ele teve que realmente se virar com o que ele tinha no momento. Então, Iago, parabéns, você cumpriu a missão que o cliente pediu. Lembrando que tem que gostar, é ele, não sou eu e nem você. Valeu! Agora vamos com as fotos do Marcelo Costa, que tem aqui uma proposta diferente do que a gente já viu, né? A gente viu muitas fotos de pessoas até o momento e agora temos fotos de objetos, né? Um estilo aqui que o Marcelo fez de Senhor dos Anéis, com 2 miniaturas aqui dele e um anel aqui bem bacana, tá? O que é que chama a atenção aqui nessa foto? Ele tem uma fonte de luz vindo da esquerda para a direita. Você consegue ver isso bem claro aqui no anel de onde está vindo a luz. Está vindo nesse sentido aqui, né? Aí temos luz aqui, luz refletida aqui, luz por dentro, porque naturalmente pega em cima e pega por dentro. Aqui, pela textura desse bonequinho ser diferente dessa, que aqui é mais metal e aqui deve ter alguma coisa de plástico ou de tecido, você vê que o reflexo é bem diferente. Então só a espadinha que a gente vai ter mais luz mesmo, tá? Vamos então voltando aqui para a foto em si. E eu vejo alguns pequenos cuidados aqui que o Marcelo perdeu um pouquinho a mão, né? Deixou passar. Ele, claro, colocou aqui na pós-edição dele uma vinhetinha, né? Vinhetinha usando a ferramenta de vinhetas. E aí é uma coisa que eu não gosto, que vocês usem a ferramenta vinheta do Lightroom. Façam a vinheta de uma forma mais artesanal. Por quê? Porque se eu tenho a luz entrando desse lado esquerdo aqui, não faz sentido eu tenho uma luz entrando nesse sentido aqui, na foto toda. Pá, pá. Então, teoricamente, se for para eu colocar alguma coisa mais sombreada, eu teria que fazer somente desse lado direito e não igual para todos. Então, é um cuidado muito mais assim de estética, que é um preciosismo, é uma bobagem, mas que vale vocês terem. Então faz essa vinheta usando filtros radiais, faz essa vinheta usando filtros graduais, faz essa vinheta usando um pincel no Photoshop depois. Não usa a ferramenta vinheta, porque coloca igualmente em todos os cantos da foto essa sombra ou aquele branco, né? Aquela vinheta invertida também. Outra coisa que eu não sei se vocês estão percebendo aqui, eu tenho uma falha bem aqui, ó, na edição, nesse ponto aqui da foto. Aparentemente, o Marcelo, como é que ele fez esse anel aqui flutuando? Ele provavelmente pegou uma linha nylon e passou ela aqui por dentro, fez a foto e depois tirou. Na verdade, essa linha nylon devia estar dessa forma aqui, ó, bem rente. Provavelmente estava assim. Por quê? Porque bem aqui eu tenho uma falha de textura de quem apagou a linha, mas apagou um pouquinho com pressa. E aí acabou dando essa bobeira disso aqui. Que valia a pena você só pegar aqui e esconder mais. E eu acho, pode ser impressão minha, mas bem aqui, nesse pontinho bem aqui, tá faltando um pedacinho do anel, bem aqui, ó. Que também denuncia que teve uma manipulação nessa foto. Mas assim, gente, o que eu tô falando aqui é porque eu quero ser chato. Não é porque, ai, que problema, meu Deus do céu. Não, é mais para poder ter o que comentar e vocês
numa segunda vez que forem fazer ou se depararem com uma situação como essa, conseguirem analisar esses pontos que eu tô analisando também. Mas Marcelão, show de bola, bem legal aqui, cara, super criativo, dá para usar isso aqui como um papel de parede do seu computador, bem bacana, bem interessante. Parabéns, continue criando, continue experimentando, continue testando aí tudo que você tem feito aí. Senhor dos Anéis é foda, meu sonho lá visitar a Hobbiton na Nova Zelândia para ver todos os oba-obas e a parada toda. É nóis. Segunda foto aqui do Marcelo, olha só, um autorretrato, ele mesmo, utilizando somente a tela do monitor dele, do teclado, ou do notebook, meu Deus, quase não sai, como fonte de luz. Muito bom, muito bacana. Nesse tipo de foto aqui, cabe a foto ser mais fria, ter esse tom mais azulado, mais verde, né, mais esverdeado, porque tecnologia meio que puxa esses tons. Tudo que você digitar aí no Google, tipo tech vibes, tech não sei o que, alguma coisa do tipo, vai puxar sempre para essa estética de neons, como tem aqui, né, azul, né, como tem aqui atrás no meu RGB, porque é esperado esse tipo de comunicação. Mas aqui tá show de bola, só não sei se ele controlou muito bem o foco aqui, porque o foco tá aparentemente muito mais cravado nas mãos dele. Eu tenho uma foto aqui na minha frente, fica fácil de eu perceber isso, do que nele mesmo, entende? Então eu tenho aqui um foco cravadaço nos dedos, super nítido, consigo ver até os pelos do braço. E já aqui no rosto, eu tô vendo que tem um desfoque, na verdade tem até um certo movimento assim, né? Não sei se essa foto foi feita em baixa velocidade, mas eu consigo ver que o olho dele tá meio embaçado, assim, tremido, sabe? O corpo tá bem paradinho, então talvez tenha feito com uma velocidade um pouco baixa e ele não conseguiu ficar 100% paradão. Mas, de boa, é uma foto experimental, cumpre a missão. Se vocês quiserem uma dica de composição, nesse caso aqui, porque ele fez para os stories, mas eu colocaria, claro, se fosse uma foto que eu tivesse ela originalmente, né, na proporção que eu pudesse fazer o que eu quisesse, eu teria colocado ele mais fechadinho assim, me interessa mais, e colocaria aqui o olho dele, ó, passando por um dos eixos. Já que eu não consigo colocar o cruzamento perfeito, porque ia matar o assunto aqui do computador, coloca pelo menos o olho, ou coloca pelo menos um dos eixos passando pelo olho ou passando por um elemento que é importante na foto, e aí meio que fecha a foto dessa forma. Outra coisa que pode ser interessante também, lá no Lightroom, aqui no Photoshop não vai dar para fazer tanto, mas lá no Lightroom, quando você pegar aquela ferramenta de filtros radiais, coloca o filtro radial só no rosto, aumentando a nitidez e até subindo um pouquinho das sombras, deixando igual com essa exposição aqui do computador, ou um pouco mais. Você pode até baixar aqui a do computador e subir um pouco mais essa. Para quê? Para priorizar para onde a pessoa vai olhar. No momento que ela abrir essa foto, quem está chamando aqui muito mais atenção é o brilho do computador, em vez da face do Marcelo, que se ele tivesse que ser um modelo, por exemplo, aqui que você tem que reconhecer a pessoa, você tende a olhar para o rosto dela. Então eu priorizaria isso daqui do que a própria tela. Mas Marcelão, quebrou. Aqui dá um ótimo papel de parede para o seu celular também, se você já não estiver utilizando, tá? Galerinha, eu quero saber o que é que vocês acharam. Eu vou ter que segurar esse vídeo para uma segunda parte, ou talvez até terceira, porque não dá para colocar todo mundo num vídeo só, senão vai ficar muito longo. Eu vou ficar aqui comentando 5 dias um vídeo só, tá? Esse vídeo vai ter uma segunda parte, talvez uma terceira, uma continuação, por aí vai. Mas comenta aqui embaixo já o que é que você achou dos meus comentários, se eu fui de boa ou se eu peguei muito pesado. Se você discorda das coisas que eu falei aqui, fica à vontade para comentar também, né? A gente não é o dono da razão, eu tô só falando o que eu faria de diferente. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem meus presets, tem meu equipamento, tem tudo que vocês querem saber aí para vocês fazerem fotos como eu faço, se você curte meu trabalho e tem a vontade de reproduzir e fazer exatamente o que eu faço, beleza? Tamo junto, vou ficando por aqui. Toda semana tem vídeo novo, então estoura o like, ativa o sininho, faz tudo que tem que fazer. E se você gostou, me diz aqui embaixo, tá? Valeu, tamo junto!